Ei pessoal, já se imaginaram como um estudante comum do ensino médio envolvido no mundo fantasioso de criar um jogo com um grupo de garotas cativantes, mais excêntricas? E se isso não despertou seu interesse, imagine isto. Cada uma dessas garotas possui um conjunto único de peculiaridades e um apetite insaciável por romance. Bem-vindo ao encantador mundo de Sakano, Como Criar uma Namorada Chata. Nossa história começa com Tomoya Aki, nosso protagonista, descendo uma colina de bicicleta, perseguindo um boné que foi levado pelo vento. Quando ele o alcança, ele olha pra cima e fica hipnotizado pela dona do boné. O tempo passa e vemos Tomoya acordando cedo em seu quarto otaku. Ele até tem um pôster de Oreimo, um anime harém popular. Aparentemente ele tem vários empregos e até seu vizinho sabe que ele é um otaku. Então somos apresentados a Ariri Spencer Sawamura, sua amiga de infância, e Utaha Kasugika, uma amante de livros que parece não se dar bem com Ariri. Na sala de aula, um dos colegas de classe de Tomoya está secretamente admirando Ariri à distância, e ele o critica por gostar de garotas da vida real ou garotas 3D quando ele prefere garotas 2D como um verdadeiro otaku. Mais tarde, Ariri aproveita estar sozinha para pegar um jogo herói que Tomoya conseguiu para ela em troca de um favor. Ela se sente desconfortável porque não quer ser vista com ele, mas ele pede para conversarem antes da cerimônia. Ariri concorda e ele propõe fazer um jogo, referenciando a cena com a garota de boné que o inspirou. No entanto, Ariri não quer se envolver nas fantasias dele parecidas com anime. Ele tenta convencê-la, alegando que é o melhor em desenho e secretamente um otaku que cria desenhos adultos, fazendo-a corar. Ele a lembra da promessa de infância deles, mas Ariri diz para ele fazer sozinho. Ainda assim, Tomoya insiste na ajuda dela para capturar a fofura da garota que ele viu, mesmo que ela o trate com desprezo, acusando-o de não estar no nível de um produtor e querer criar uma história simples. No entanto, ele pede para ela dar uma olhada mais tarde. Durante a cerimônia, Tomoya fala sobre seus interesses otaku. Quando chega a vez de Yuta, eles a admiram como a melhor, apesar de ela dormir e não fazer as tarefas. O amigo de Tomoya a admira mais, enquanto ele só se interessa por garotas 2D. Agora no telhado, Tomoya encontra Utaha lendo e senta-se ao lado dela, oferecendo-lhe um pouco de comida. Ele tenta recrutá-la para seu jogo, mas ela o rejeita e menospreza. Tomoya tenta falar gentilmente para persuadi-la, lembrando-a de que ela o incentivou e que é a melhor em escrever romances. Ele sai, pedindo para ela vê-lo depois da aula. Após as aulas terminarem, Tomoya terminou sua história para o jogo e vai encontrar as garotas. Quando está saindo, uma garota pede para ele fazer algumas tarefas que o professor atribuiu e agradece por devolver seu boné. Ele, que é um pouco distraído, não presta muita atenção até lembrar que é a garota de sua epifania. Ariri chega em modo tsundere para falar com ele, mas encontra apenas Uta, levando-as a discutir. Enquanto Tomoya se lembra do incidente do boné, ele corre para falar com a bela garota que por acaso é sua colega de classe, mas ele não a tinha reconhecido. Uau, esse cara é desatento. Tomoya encontra a garota do boné, cujo nome é Megumi Katu, em um café, e só então percebe que ela é atraente o suficiente para ele se encantar, mas estranhamente ela não se destaca. Ele fica surpreso que Megumi o reconheceu, apesar de ser um otaku de baixo nível, mas ela revela que para todos os outros, ele é uma das 3 maiores celebridades da escola porque conseguiu introduzir light novels na biblioteca e exibir anime durante os festivais. No entanto, ela se sente como o total oposto. Ela não se destaca e é apenas mais uma garota comum entre a multidão. Isso o irrita e ele fica intenso, pedindo para ela ter uma personalidade melhor para se tornar a heroína do seu jogo. Megumi pensa que ele está confessando seus sentimentos por ela, mas ele só a quer como a heroína do seu jogo. Ela pergunta se ele está namorando as 2 garotas mais atraentes da escola, mas ele nega porque só está interessado em garotas 2D. É só então que ele percebe que as 2 principais waifus estavam observando-o do lado de fora. As garotas entram e se sentam à mesa dele, fazendo Megumi se sentir desconfortável na presença das 3 celebridades da escola. Ele as apresenta como sua equipe para criar o jogo e inclui Megumi como parte da equipe. Depois que as waifus discutem entre si, elas mais uma vez rejeitam a história dele, mas ele ainda insiste em criar a história e incluir Megumi. Ele leva Megumi ao lugar onde resgatou o boné dela, mas ela não parece dar muita importância ao local. Então ele a leva para sua casa e ela aceita sem hesitar, o que o irrita, e ele a repreende por aceitar tão facilmente. Uma vez em seu quarto, ele quer que Megumi se comporte como as garotas nos jogos e a faz jogá-los. No entanto, ela responde com respostas normais no jogo, o que o irrita. Mesmo assim, ela segue suas instruções até chegarem ao final do jogo, com ele chorando de emoção. Em seu modo otaku, ele dá instruções a Megumi sobre como ser a waifu do jogo, e percebe onde errou, levando as garotas a rejeitá-lo. Megumi está prestes a sair, mas ele a impede para jogar a sequência do jogo que terminaram, pedindo-lhes para transformá-lo em um homem. Megumi concorda, já que estão apenas jogando e continuam jogando até a manhã seguinte. Capítulo 3. No último episódio, Tomoya se encontra imerso no desenvolvimento de jogos enquanto conversa com Megumi. Enquanto o protagonista percebe que tem algum tempo livre durante as férias, ele também deve se dedicar a estudar para os exames. Infelizmente, Megumi não está mais disponível para ajudá-lo, tendo partido para Hokkaido. Apesar de seus melhores esforços para se concentrar, a natureza facilmente distraída de Tomoya se mostra problemática. Mal sabe ele, Eri, abraçando completamente seu lado otaku, entra furtivamente em seu quarto para se dedicar a desenhar algumas ilustrações picantes. Como o destino quis, ela teve que escapar de uma reunião importante em sua própria casa, buscando refúgio no quarto do protagonista.
Eri logo descobre que Tomoya ainda não completou a história do jogo. No entanto, ele se defende refletindo sobre a inexperiência que compartilhavam na infância. Se Eri puder dominar a arte de desenhar, Tomoya acredita que pode se tornar um diretor de jogos profissional. Essas palavras despertam as tendências tsundere de Eri, mas o momento deles é interrompido pela chegada de Utaha. Eri rapidamente se esconde, enquanto Tomoya discretamente esconde seus pertences. Utaha, sutilmente brincando com a paquera, entra na sala sob o pretexto de desfrutar de doces juntos. Ela oferece conforto a Tomoya, mas logo fica frustrada ao lembrar-se das desvantagens de ser escritora. Esperando garantir mais tempo, Tomoya implora a Utaha, apostando no poder de sua história em andamento para convencê-la a ajudá-lo. No entanto, Utaha nega seu pedido de extensão, mas aguarda ansiosamente seu próximo movimento. Antes de partir, Utaha aconselha-o a priorizar a dedicação da equipe e menciona astutamente a necessidade de esconder a bicicleta de Eri, provocando a ira de Eri ao sair de seu esconderijo, saindo furiosa. Determinado a aliviar as preocupações de Megumi em relação ao prazo que se aproxima, Tomoya entra em contato com ela, oferecendo palavras de motivação. Incentivada pelo apoio dele, Megumi retorna vestindo as mesmas roupas e chapéu de antes, pronta para se tornar a protagonista do jogo dele. Para a surpresa de Tomoya, ela revela que convenceu Eri a desenhar os figurinos, e recrutou a ajuda de Utaha para a dublagem e atuação. Embora Tomoya não compreenda totalmente as intenções de Megumi, ele reconhece seu sincero desejo de ajudá-lo a realizar seu sonho. Tomoya promete liberar Megumi a tempo para ela chegar à escola no dia seguinte, sem saber que está sendo observado por Utaha e Eri, que resmungam sobre os desafios de colaborar enquanto veem Megumi se afastar com o protagonista. Utaha participa de uma conversa telefônica sobre a submissão de seu próximo romance e uma entrevista que inicialmente deseja recusar. No entanto, a pessoa misteriosa do outro lado consegue convencê-la, deixando-nos sem saber quais foram suas palavras persuasivas. Tendo apreciado os romances recomendados por Tomoya, Megumi os recebe como presente dele. Para sua surpresa, ela descobre que Utaha é a autora, o que a surpreende, já que Utaha frequentemente cochila na aula e não lhe parece uma escritora. Tomoya não consegue evitar idolatrar Utaha, aguardando ansiosamente suas obras futuras. Durante a entrevista de Utaha, é revelado que o entrevistador é ninguém menos que Tomoya. Seu editor organizou a reunião sabendo da natureza difícil de Utaha com estranhos. Apesar do desejo inicial de Utaha de rejeitar a entrevista, Tomoya implora para que ela continue. Durante a entrevista, Utaha luta para se manter acordada devido a uma noite em claro escrevendo seu romance. No entanto, após algumas bebidas, ela desperta e consegue responder as perguntas com mínimo entusiasmo. O entrevistador revela que foi o blog de Tomoya que impulsionou as obras de Yuta para a fama. Eventualmente, Utaha fica mais séria, expressando gratidão aos seus leitores pelo apoio. Ela também revela sua decisão de se juntar ao projeto de Tomoya, deixando-o imensamente grato. De volta à escola, Eri chega incorporando sua persona tsundere, apenas para encontrar Utaha já presente. Saber que Tomoya encantou Utaha para aceitar a entrevista enfurece Eri, levando-a a golpeá-lo com suas tranças. O protagonista estabelece um prazo para dezembro, alinhando com o kit de quadrinhos de inverno, deixando as garotas com pouco tempo. Em meio às suas discussões e tentativas de ajustar o cronograma, elas se veem sem um prazo concreto. As garotas deixam de lado suas diferenças e se juntam a ele no trabalho, utilizando-o como assistente para buscar coisas. Preocupadas com o orçamento, elas perguntam sobre o financiamento. Utaha sugere emprestar dinheiro a Tomoya em troca de um pequeno favor, mas sua frase fica inacabada devido à interrupção de Eri. Para evitar complicações, ele propõe financiar o projeto por conta própria. Tomoya começa a conciliar vários empregos, incluindo um como garçom, onde coincidentemente vê Megumi em um encontro. No dia seguinte, ele a questiona sobre isso, apenas para descobrir que era seu primo, e que o encontro não tinha interesse romântico. Tomoya insiste pedindo que ela evite encontrar o primo, e em vez disso, a convida para irem às compras juntos. No último episódio, Urara se aproxima de Megumi, e pede sua ajuda com expressões para seus desenhos. Enquanto isso, nosso protagonista otaku compartilha um momento terno alimentando Utaha com a própria boca. Ao presenciar isso, Urara é consumida pelo ciúme, levando a uma acalorada confrontação com Megumi sobre sua suposta falta de expressividade. Quando Megumi eventualmente parte, o protagonista inicia uma conversa com Urara. Surpreendentemente, ela pergunta se pode visitar a casa dele no fim de semana para trabalhar em sua arte, sem saber que coincide com seu encontro marcado com Megumi. Intrigado pelo conceito de um encontro, nosso querido protagonista virgem busca orientação, revelando sem querer seus próprios planos. Urara, surpresa, oferece conselhos, mas uma menção acidental de Megumi a leva a suspeitar de motivos ocultos. No meio disso, Utaha entra em frenesi e inventa uma história sobre uma garota yandere, deixando o protagonista completamente apavorado. No dia seguinte, Utaha apresenta a história que conseguiu completar durante a noite, mas adormece logo depois. O conto gira em torno de um personagem que se assemelha a Tomoya, que inesperadamente encontra uma garota e se reencontra com ela no primeiro dia de aula, levando a um romance florescente. No entanto, o comportamento peculiar da garota sugere que ela acredita que o protagonista é seu irmão perdido de uma vida passada, e juntos eles devem enfrentar um titã formidável. Ao saírem vitoriosos, o amor fraternal deles se transforma em afeição genuína, concluindo a história.
Encantado com a narrativa, Tomoya pede tempo para revisá-la. 3 dias depois, ele enfrenta reclamações por atrasar o progresso, mas Uta o defende, reconhecendo seu papel como diretor do projeto. Subsequentemente, Megumi propõe adiar o encontro, mas o protagonista insiste em seguir em frente, sem saber que Urara está escutando. No dia do tão esperado passeio, o casal encontra uma fila extensa no shopping, que acabou de abrir. Ironicamente, o protagonista reclama de outros casais, apesar de fazer parte de um. Ele acha a desorganização deles bastante irritante, comparada ao planejamento meticuloso evidente no maior evento otaku do Japão, o Comic Cant. Utilizando sua expertise otaku, o protagonista planeja para garantir que Megumi possa explorar suas lojas favoritas de forma eficiente. Ao longo do percurso, ele ocasionalmente segura a mão de Megumi para navegar pela multidão agitada. Eventualmente, eles chegam à última loja que ela deseja visitar, onde Megumi presenteia o protagonista com um par de óculos como um gesto de gratidão. Uma memória vívida transporta o protagonista de volta ao momento em que ele encontrou pela primeira vez o cativante romance de Utaha, despertando uma admiração apaixonada por sua narrativa. Retornando ao presente, Tomoya se esforça para se encontrar com Utaha, que finge desinteresse. Em uma memória mais recente, ele pergunta sobre o próximo romance dela, apenas para encontrar Utaha adormecendo, devido à sua sessão de escrita noturna. Utaha implora ao protagonista que compartilhe a continuação desejada antes de sucumbir ao sono mais uma vez. De volta ao presente, Tomoya não consegue se encontrar com Utaha, que está envolvida em uma discussão com seu editor, tentando convencê-lo de sua indiferença em relação a ele. Quando a chuva começa a cair, o editor de Utaha parte em busca de um guarda-chuva. Outra memória ressurge, com Utaha buscando a opinião do protagonista sobre seu romance antes de publicá-lo. No entanto, ele se recusa a lê-lo, pois deseja que as emoções de Yuta, e não as dele, permeiem as páginas. Perdido em pensamentos, o protagonista contempla como pode ganhar o perdão de Yutaha, recordando-se da vez em que ela pediu para ele esperar pelo próximo volume, o que levou a 6 meses de silêncio entre eles, e lembrando-se de sua estadia em um hotel durante esse período. Preso sem serviço de trem naquela hora tardia, o protagonista chega ao hotel onde Uta e sua editora estão hospedadas, encharcado pela chuva. Gentilmente, eles permitem que ele use o chuveiro para se secar. De repente, a editora revela que conseguiu um quarto duplo ao reorganizar suas acomodações. Enquanto Utaha toma banho, o protagonista percebe que passará a noite no mesmo quarto que ela. Quando Utaha sai do banheiro, o protagonista enumera razões pelas quais eles não deveriam ficar juntos, mas ela se agarra a ele persistentemente. Nesse instante, o protagonista reúne coragem e implora para que ela o faça um homem, embora escolha mal as palavras, pedindo involuntariamente sua ajuda como criadora em vez disso. Yutaha, desapontada pelo mal-entendido, expressa seu desejo pelo outro encontro. Ela o repreende com uma série de chutes antes de iniciar uma discussão sobre a história do jogo. O protagonista prossegue para esclarecê-la sobre sua pesquisa com Megumi, que Yutaha interpreta erroneamente como um passeio romântico. Tomoya se esforça para fazê-la compreender que, apesar da narrativa cativante que ela criou, não consegue capturar a essência de estar em um relacionamento com alguém como Megumi. Yutaha contempla descartar tudo o que escreveu, acreditando ser inadequado, sem saber que o protagonista realmente gostou do seu trabalho. Eles então começam a reescrever a história com o protagonista oferecendo instruções mais detalhadas. Seu esforço colaborativo se estende até as primeiras horas da manhã, culminando em uma cena intensa e cativante que reacende a obsessão de Yutaha com sua história yandere. Pouco depois, Yutaha desperta o protagonista de seu sono, negando-lhe a chance de descansar após a árdua noite de escrita. Ela expressa gratidão pela felicidade que ele lhe trouxe, reconhecendo seu papel como criador. Ao sair do quarto, Yutaha envia-lhe uma foto comprometedora dos dois juntos na cama. Voltando ao momento em que o protagonista se despede de Megumi no shopping, Ariri a intercepta para lembrá-la do aparente abandono de Tomoya em favor de outra mulher. Seu estratagema tem sucesso quando a expressão de Megumi se transforma em irritação, proporcionando a Ariri a oportunidade de capturá-la no papel. Ariri estende um convite a Tomoya, convocando-o para seu opulento quarto na mansão, buscando ajuda para enfrentar seu crescente acúmulo de desenhos para o Comic Cat, que havia sofrido devido à sua intrusão não intencional em seu projeto. Sem outra escolha, Tomoya aceita relutantemente. Dentro dos limites de seu quarto, Ariri pede que ele recite frases tímidas, semelhantes às encontradas em anime, para servir de inspiração para suas ilustrações. Tomoya atende, tecendo as frases até chegarem a um momento de natureza questionável, onde ele se vê incapaz de continuar. No entanto, através de seus esforços combinados, eles conseguem ajudar Ariri a completar seus desenhos Eki. Após a escola, o protagonista repreende Megumi por mudar o penteado sem saber que Ariri está escutando a conversa deles enquanto conversa com suas amigas por perto. Tomoya continua sua crítica a Megumi, levando-a a retaliar, aludindo ao seu afeto por sua waifu tsundere e a escritora waifu. Enquanto Tomoya tenta explicar sua perspectiva otaku, uma loli ruiva e animada o interrompe, abraçando-o e surpreendendo suas amadas waifus. O grupo se reúne em um parque próximo, onde Ariri lembra o nome da loli como Izumi, mencionando que ela havia estudado com Tomoya, mas era 2 anos mais nova que ele. Yutaha observa Izumi discretamente, comentando sobre o tamanho maior do busto dela em comparação ao de Ariri. A loli conversa com ele, expressando sua gratidão por tê-la apresentado às alegrias da feminilidade.
Devido à idade de Izumi, Megumi supõe que esse encontro deve ter ocorrido durante os dias de escola primária dela. Justo quando Tomoya está prestes a explicar, a Loli lhe apresenta um ingresso, convidando-o para assistir a sua próxima apresentação de doujinshi. É revelado que nosso otaku a introduziu ao mundo otaku e lhe presenteou com um console de jogos. O comportamento da Loli desperta a imaginação de Megumi, ponderando a possibilidade de ter uma irmã mais nova de um jogo, enquanto Yutara desenvolve uma opinião negativa sobre Tomoya. A Loli se despede deles, convidando nosso rapaz a visitar sua casa, onde seu irmão aguarda ansiosamente sua presença. O protagonista e a tsundere caminham juntos para casa, com Tomoya assumindo que ela está chateada devido à sua prolongada interação com a Loli. No entanto, Ariri o confronta sobre o console que ele deu a Izumi. Nesse momento, alguém aparece diante deles, estendendo uma saudação amigável. Ignorando o recém-chegado, ele e a tsundere continuam sua discussão sobre o jogo que ele deu a Loli. Tomoya revela o nome do recém-chegado como Iori, seu antigo camarada otaku com quem cortou laços devido às táticas exploratórias de Iori de forjar conexões com criadores para acelerar seu crescimento otaku. No entanto, Iori revela que seus métodos realmente deram frutos, pois agora ele ocupa uma posição de representante e busca recrutar Ariri para seu grupo. Ele também está bem ciente do projeto de jogo de Tomoya, percebendo-o como um concorrente formidável. Em uma memória nostálgica, Ariri presenteia Tomoya com um jogo da infância deles, revelando seus próprios começos artísticos e a inveja que isso despertou entre seus colegas. Retornando ao presente, Ariri languidece em seu quarto atormentada pelo tédio e pelo calor. Mais tarde, quando Yumi visita o quarto de Tomoya e o descobre ajudando Ariri com seus desenhos para o Comiket, fica evidente que Ariri está atrasada com as impressões, mas permanece calada sobre os motivos, apesar da ajuda de Tomoya para cumprir o prazo. Apesar do aviso de Ariri sobre o Comiket ser o ápice da cultura otaku, quando Yumi demonstra interesse genuíno. Subsequentemente, enquanto continuam seu trabalho colaborativo, quando Yumi se envolve em um jogo dentro do quarto de Tomoya, Ariri fica cativada, sua atenção é atraída para o jogo e até derrama lágrimas quando chega num momento comovente com seu personagem amado. Mais tarde, eles retomam o trabalho com foco renovado. O otaku pondera a possibilidade de Ariri seguir uma carreira artística profissional, relembrando a proposta de Yuri. No entanto, naquele exato momento, Ariri termina seu desenho e se entrega ansiosamente ao jogo, movida por seu desejo fervoroso. Fazendo uma pausa momentânea, ela afirma sua determinação de trabalhar em seu próprio projeto e rejeitar qualquer coisa associada a Iori devido à falta de confiança, embora nutra uma leve desconfiança em relação a quando Yumi, particularmente em relação à sua maneira despreocupada de cozinhar na casa de Tomoya. Após isso, Tomoya acompanha quando Yumi ao Comiket, entrando como criadores, uma perspectiva que o leva a olhar os outros participantes com desdém. Em meio ao evento agitado, eles encontram Izumi, que ousadamente pressiona seu peito contra Tomoya, assumindo erroneamente que Yumi é sua namorada. Enquanto Izumi conversa com Yumi, Tomoya se imerge na leitura de um doujinshi cativado pelo final satisfatório. Aproveitando uma oportunidade, ele pede a alguém para criar um cartaz improvisado projetado para atrair numerosos otakus, incluindo Ariri, que permanece escondida e disfarçada. Eles conseguem vender toda a sua mercadoria. À medida que o dia chega ao fim, Tomoya reconhece Ariri, assumindo que ela foi sozinha devido ao seu gosto por essas histórias. Ariri o confronta, buscando uma explicação sobre por que ele apoiou Izumi tão fervorosamente, enquanto aparentemente a negligenciava. Dominada pela emoção, ela desaba em lágrimas quando Tomoya afirma que ela é muito popular e não precisa de sua ajuda. Perturbada, ela foge, deixando seu chapéu para trás sem querer. Em uma memória distante, Tomoya uma vez chateou Ariri durante a infância, mas o motivo permanece envolto em mistério. Mudando-se para o seu quarto, ele acorda e encontra Uta ao seu lado. Um momento íntimo prestes a acontecer. No entanto, a troca é interrompida pela chegada de Yumi, levando-o a buscar a ajuda dela. Acontece que quando Yumi convocou Uta para ajudar com os problemas de Tomoya em relação a Ariri, levando a uma discussão sincera sobre o relacionamento complexo deles, Uta habilmente tenta persuadir Tomoya a falar, retratando-o como uma alma hesitante. Sentindo-se menos sobrecarregado, ele se abre, contando a verdade sobre seu passado com Ariri e o polêmico incidente Loli, embora Uta embeleze a história. Ela o culpa por elogiar o trabalho de outra pessoa na frente de Ariri, que percebe isso como um golpe em seu orgulho tanto como criadora quanto como amiga de infância. Dividido por esse dilema, Uta sugere uma solução semelhante a um jogo. Ele deve conquistar Ariri como se fosse em uma simulação de namoro para reparar o vínculo deles. Enquanto Ariri está à beira das lágrimas, Uta fica inebriada com o cheiro do quarto de Tomoya, e ele se prepara para ir ao Comiket, onde as obras de Ariri são exibidas. No caminho, ele encontra Iori, a quem implora para ajudá-lo a reconquistar Ariri, justo quando ela se prepara para a festa noturna de seu pai. Em meio aos vibrantes fogos de artifício na festa, Ariri relembra momentos de sua infância com Tomoya. Em uma reviravolta serendípita, ele aparece diante dela, exatamente como na cena do jogo que ela adora, convidando-a a partir com ele, recriar um fragmento daquele momento querido com Uta, e com a ajuda de Yumi. Nosso otaku consegue convencer Ariri a voltar para a antiga escola e se juntar ao grupo deles, mas ela rejeita suas investidas. Assim que ela se afasta, parece que Tomoya pode confessar seus sentimentos. No entanto, em vez disso, ele a lembra de como ela o abandonou quando os outros acreditavam que eles eram um casal otaku.
Consequentemente, ele ainda guarda ressentimento, exigindo um pedido de desculpas dela. No entanto, Ariri insiste que ele peça desculpas por preferir as obras de outra pessoa em vez das dela, apesar de sua longa história juntos. Como Tomoya se recusa a pedir desculpas, ele afirma audaciosamente que prefere as criações das lolis porque Ariri carece de uma certa qualidade indescritível que ela parece não conseguir alcançar. Ariri pondera sobre seu próprio lado otaku, a fachada que apresenta ao mundo, e declara que não pedirá desculpas até se tornar a número 1. Em meio às suas discussões contínuas, ele a carrega e, apesar de suas diferenças, Ariri o abraça. Ariri completa a arte da capa do jogo com uma ilustração provocante de Megumi, permitindo que Tomoya batize o projeto com um nome que faz referência a ela, para desgosto de Ariri. Em outra cena, Ariri apresenta o desenho assinado, escondendo uma obra adicional no verso, significando sua determinação em não ser superada. Durante uma reunião virtual, Tomoya pede uma cena desagradável para o jogo. Utaha inicialmente se opõe, pois isso se desvia de seu estilo usual de escrita, mas Ariri apoia o pedido de Tomoya, dado o gênero do jogo de namoro, levando a um confronto entre elas. Eventualmente, Utaha concorda em revisar a cena. Após a reunião, Tomoya se depara com sua prima no banheiro, sem roupa, embora ela pareça impassível. Ele se sente desconfortável ao testemunhar sua vestimenta e a ausência da reação esperada dela. Retornando ao seu quarto, sua prima se adorna de forma provocante, fazendo poses sugestivas enquanto revela sua intenção de ficar com ele temporariamente devido a uma disputa com seu pai, tudo sancionado pelos pais de Tomoya. Tomoya se opõe, preocupado com a roupa dela e a perspectiva de ficarem sozinhos juntos. Aproveitando a situação, sua prima brinca provocando-o, ameaçando devorá-lo. Em outra cena na escola, a noite agitada de Tomoya e as poses desafiadoras de sua prima o fazem cochilar ao lado de Megumi, o que leva Utaha a aproveitar a oportunidade e se juntar a ele. No entanto, ele rejeita suas investidas, não querendo interromper o trabalho inacabado. A proximidade de Utaha se torna demais para Ariri, que a tranca em uma sala de aula com vista para o pátio da escola. Eles prosseguem para planejar uma cena e discutir a programação do jogo. Ariri oferece sua ajuda, mas Utaha tenta dissuadi-la, considerando isso uma demonstração excessiva de afeto. Enquanto isso, elas contemplam a música do jogo, mas têm dificuldade em gerar ideias. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de seu primo perguntando sobre o horário de sua chegada, lida inadvertidamente por Megumi, provocando intensa inveja em Ariri. Utaha interroga Tomoya, levando-o a revelar a data de nascimento e o hospital em que ambos nasceram, permitindo que Utaha obtenha insights sobre o passado compartilhado deles, enquanto mina o status de Ariri como amiga de infância. Ao retornar ao seu quarto, Tomoya descobre sua prima dormindo em sua cama, tendo trazido seus pertences e descartado alguns de seus objetos. Enquanto ele recupera seus pertences, sua prima assume de forma brincalhona uma dinâmica de casal casado e tenta dissuadi-lo de ser um otaku, oferecendo-se para apresentá-lo a garotas da escola dela e convidando-o para encontros em grupo. Ele rejeita suas propostas, pois está determinado a seguir seus sonhos otaku, um empreendimento que sua prima considera fútil, repreendendo-o de forma maternal. Tomoya vai tomar banho e sua prima começa a tocar guitarra usando um amplificador. Alarmado pelo barulho, Tomoya sai correndo do chuveiro, vestido apenas com uma toalha para intervir. No entanto, enquanto ele ouve a melodia atentamente, memórias dos momentos que inspiraram a criação do jogo inundam sua mente. Comovido, ele implora à prima que o ajude com o jogo, coincidindo com a descida inoportuna da toalha, deixando a prima olhando para o seu Viner. No penúltimo episódio, Tomoya apresenta Mikiru às garotas do grupo como a gerente de música. No entanto, Mikiru o surpreende ao agarrá-lo pela gola, sufocando-o com o decote. Ela ainda não aceitou o papel e suas ações frustram Ariri, que se sente impotente contra a nova garota que Tomoya conhece desde a infância. Tomoya insiste com sua prima que ela deveria cuidar da música para o jogo, mas ela rejeita a ideia. Utaha, tendo estado em uma situação semelhante antes, não está convencida sobre incluir alguém que não quer se envolver. Utaha se sente atacada quando a prima menciona não querer fazer coisas de otaku, pensando que ela está desprezando ou insultando-os. No entanto, a prima explica que é porque ela não consegue acompanhar a cultura otaku, e não vê Tomoya como um. Ela então compartilha uma história de infância de quando se perdeu, e ele a resgatou e carregou quando eram crianças. Mais tarde, quando as outras garotas já foram embora, Tomoya se encontra sozinho com Mikiru, que acabou de tomar banho. Ele expressa seu desejo de que ela se junte ao projeto, mas ela entende mal e pensa que ele quer ter sua primeira vez com ela. Depois de esclarecer o mal-entendido, a prima explica que ela também tem seu próprio sonho e grupo, então não pode ajudá-lo a menos que ele encontre um gerente dedicado. Tomoya se oferece para ajudá-la, e a prima aceita, mas ela pede que ele abandone seu jogo para que possa apoiá-la totalmente. Tomoya recusa, mas a prima insiste que as outras garotas não o levam a sério e só participam por causa de sua influência. Em contraste, o grupo dela leva a música muito a sério. Voltando à escola, Tomoya encontra seu amigo de longa data, que não vê há 10 episódios. Ele descobre que seu amigo acredita que ele está namorando Megumi. Quando retorna ao seu quarto, Tomoya questiona suas dúvidas e tenta se imergir novamente no jogo. Enquanto isso, no quarto de Ariri, Megumi está progredindo na programação do jogo, e Ariri está trabalhando nas ilustrações, enquanto Utaha está contribuindo para a história. Está claro que todos estão levando o projeto a sério. Na manhã seguinte, ele liga para Megumi para perguntar se eles estão realmente comprometidos com o jogo ou se sentem impressionados. Megumi concorda em encontrá-lo em um restaurante para mostrar o progresso que fizeram e provar sua dedicação.
Ela revela uma parte da história do jogo onde incluiu mensagens subliminares expressando sua frustração com Tomoya por estar com sua prima quando ele havia pedido para ela parar de vê-la. Ao voltar para casa, Tomoya surpreende sua prima ao organizar para que o grupo dela se apresente em um concerto ganhando sua gratidão. No entanto, quando ele sai da sala, fica evidente que ela está tramando algo. No dia do concerto, Tomoya se encontra com os outros membros do grupo de sua prima para informá-los de que serão o ato de abertura. Como ninguém os conhece, é uma boa oportunidade para ganhar reconhecimento e eles se sentem animados. Enquanto isso, do lado de fora de um café, Megumi chega com uma Yuta um pouco irritada porque Tomoya não tinha contado a ela sobre se tornar o gerente de sua prima. Ariri estava se sentindo para baixo depois de ser ofuscada com uma amiga de infância, então ela escapou para o mais de café onde estavam agora. De alguma forma conseguiram convencer Ariri a se juntar a eles para o concerto. Embora Yuta insista no fato de que ela não é mais a amiga de infância de Tomoya por ter sido substituída pela prima dele, Megumi tenta reconciliá-los e construir confiança nele. No entanto, quando entram no camarim, encontram-no com a prima em cima realizando um ato sugestivo por ter sido obrigado a usar uma roupa de empregada para um cosplay. Então Tomoya revela que o grupo com o qual ele estava antes de sua prima se juntar era um que tocava músicas de anime. No entanto, eles a enganaram alegando ser um grupo de tendência de ponta, por isso ela gostou da música que Tomoya ouviu, pois tinha um tom de música otaku. Isso irrita a prima. Os amigos da prima aceitam que a enganaram e pedem desculpas, convidando-a para tocar músicas de anime juntos. A primeira inicialmente quer recusar porque não é otaku, mas Tomoya a convence dizendo que ela já gosta dessas músicas e que podem ser felizes juntos, soando como uma proposta indecente com ela em cima dele em uma pose excitada. O concerto começa com a prima um pouco tímida, mas ela se recupera e toca, emocionando o público. No final do concerto, eles apresentam uma música original do grupo que o público realmente gosta e chama a atenção das waifus de Tomoya. Ao terminar de tocar, ela aponta para Tomoya dizendo Izetali, o nome da banda que soa como Eu Te Amo em japonês, e ela recebe chutes das waifus. Após o concerto, Tomoya conversa a sós com sua prima, e propõe mais uma vez que ela trabalhe com ele na música para seu jogo. Ele explica que isso fará os jogadores chorarem pelas emoções que evoca, combinando os talentos de todas as waifus. A primeira aceita, e querendo formalizar o acordo, ela parece querer agir de forma muito brusca, mas acaba colocando-o em uma chave de luta. Ao saírem, Megumi vai com Ariri, fortalecendo a amizade delas e decidindo que Megumi chamará Ariri pelo nome em vez do sobrenome, já que são amigas otaku. Yutaha termina de escrever a história, e uma parte do jogo é mostrada onde o protagonista do jogo está em uma cena com um mundo destruído e se reúne com a waifu do jogo, continuando a história de serem irmãos de uma vida passada. No final da temporada, eles conseguiram completar uma rota no jogo, e embora estejam felizes, ainda precisam terminar as outras rotas, então ainda tem muito trabalho a fazer. Temporada 2, capítulo 0, este episódio introdutório da segunda temporada começa com todas as garotas de biquíni discutindo um anime, que também serve como referência à temporada anterior. Pouco depois, todas se aproximam do nosso otaku. Megumi quer falar apaixonadamente sobre anime. Voltamos ao quarto do protagonista, onde vemos como surgiu o tema do biquíni. Ariri pede a Megumi para vestir um biquíni para que ela possa desenhá-la, mas Megumi recusa e sugere que Ariri apenas a imagine. Ariri não concorda com isso, pois precisa vê-la, o que leva à cena inicial de fanservice. Ariri pede a Megumi para fazer poses para seu desenho, mas ela recusa quando é informada de que as poses serão como as de hentai. Essa rejeição deixa Ariri um pouco louca, porque ela é negada a oportunidade de ver Megumi nessas poses. Apesar disso, Megumi faz poses mais discretas, mas com o olhar pervertido de Ariri, o que a cansa depois de um tempo posando. Tomoya tenta falar com Ariri, mas ela não quer que ele se aproxime por medo de que ele a olhe de forma lasciva. No entanto, ele não a vê dessa forma porque ela é de peito plano, o que a lembra de um momento da infância quando ele a viu igualmente plana e quando ela estava doente. Ariri fica sentimental porque o rapaz se lembra dela, e quando parece prestes a confessar seus sentimentos, a prima dele o puxa pela perna para a piscina para se aproveitar dele, lembrando-o de que faziam isso quando eram crianças. Ariri tenta tirar proveito de ser amiga de infância dele, mas a prima dele esfrega na cara dela que ela quebrou esse laço ao abandoná-lo. Nesse momento, Izumi aparece, já que foi convidada por Pumi, e ela pula em direção a Tomoya, levando-o para a piscina. A presença de Izumi irrita Ariri, e elas começam a discutir sobre quem tem uma amizade mais próxima com ele. Depois de resgatar o nerd da piscina, Uta tenta fazer respiração boca a boca nele, mas as waifus a impedem, olhando para ela com desdém. Elas se despedem do protagonista porque ele não quer ficar sozinho com as waifus, embora sua prima continue a flertar com ele. As waifus se reúnem para ir aos seus quartos, mas quando percebem que Uta não está presente e que nenhuma delas será sua colega de quarto, percebem que ela tinha algo planejado. Uta aproveitou a oportunidade para ter um encontro romântico com Tomoya, não querendo deixá-lo escapar. Ela até revela que alugou um quarto para eles. No entanto, são interrompidos por uma ligação das garotas para Tomoya, que percebeu o plano de Uta, o que a deixa furiosa. Para se redimir, todos vão a um lugar tipo karaokê, onde a prima ensina a nova música que compôs, o que inspira Uta a melhorar o roteiro e Ariri a criar mais ilustrações para o jogo. Mais tarde, nosso querido virgem se afasta com Megumi para relaxar e conversar, embora compartilhe uma informação um tanto estranha sobre uma lenda que separa casais. De volta com as waifus, Izumi dá a Ariri uma ilustração em resposta ao presente dela da temporada anterior.
Ariri e Yuta se envolvem em um debate acalorado sobre a introdução de mais personagens femininas e a construção de um personagem plano modelado após Ariri, assim como um personagem bem definido representando Uta. Observando a discussão delas, Tomoya se pergunta quando a rivalidade delas havia escalado a tal nível. Em um flashback, testemunhamos o primeiro encontro entre Uta e Ariri. Ariri vê Uta se encontrando com Tomoya para discutir seu romance, o que irrita a garota tsundere. Consequentemente, ela critica Tomoya, rotulando-o como um otaku interessado apenas no romance que está lendo e em seu autor. Uta confronta Ariri, revelando-se como a autora. O ciúme consome Ariri enquanto ela se lembra de Tomoya lhe dando o mesmo romance, e da empolgação que sentiu ao lê-lo. Quando tenta pedir um autógrafo ao autor, ela vê Tomoya conversando com Yuta. Durante esse tempo, Yuta investiga Ariri para descobrir mais sobre ela e sua relação com Tomoya. A investigação de Yuta leva Tomoya a falar desfavoravelmente de Ariri, e a revelar seu passado em comum, o que irrita Yuta. Subsequentemente, Yuta investiga Ariri, descobrindo algo dentro do estúdio privado dela na escola. Na manhã seguinte, Yuta espera por Ariri na entrada da escola, planejando confrontá-la sozinha e revelar os desenhos hentai que encontrou. Ariri imagina o encontro como uma cena de suas próprias obras hentai, mas as intenções de Yuta são apenas para entender por que Ariri escondeu sua identidade como autora. Ariri confessa que foi um ato de vingança pelo abandono de Tomoya, referindo-se a ele como o amigo otaku, e expressa sua crença de que o romance de Yuta manipula as emoções dos leitores. As palavras de Yuta fazem-na lembrar da empolgação que sentiu em relação à arte de Ariri, levando-a a considerar Ariri como uma igual. No entanto, Ariri continua convencida de que Yuta pretende manipular Tomoya. Voltando ao presente, Tomoya tenta persuadir Yuta e Ariri a assinarem juntas, resultando em uma discussão entre as duas. Eventualmente, ele consegue convencê-las. Ao presenciar isso, Megumi pede que eles criem uma lembrança juntos como uma equipe. Ao ouvir o pedido de Megumi, Yuta e Ariri também pedem cartões para criar suas próprias lembranças. Yuta termina de escrever outra rota para o jogo, ganhando um encontro com Tomoya. Eles visitam uma livraria onde Yuta fica absorta em ler livros em vez de comprá-los, seguida por Ariri e Megumi. Yuta permanece um tanto absorvida em sua leitura, mesmo enquanto janta com Tomoya. No entanto, ele propõe ir assistir a um filme enquanto Megumi pondera sobre o motivo da presença de Ariri. Ariri se recusa a revelar e continua a segui-los até o cinema. Após o filme, Tomoya e Yuta trocam pensamentos sobre a qualidade do filme, analisando seu conteúdo enquanto Ariri se senta em uma mesa próxima com Megumi, ainda emocionalmente afetada pelo filme que assistiram, engajando-se em uma discussão. Enquanto isso, Tomoya parte com Yuta. À medida que o dia se aproxima do fim, eles vão a um café onde Tomoya expressa gratidão a Yuta por completar a rota. Yuta confessa que está contemplando seu futuro, dividido entre frequentar uma universidade distante ou uma mais próxima de onde estão. Enquanto Yuta pesa os prós e contras, Tomoya começa a demonstrar preocupação. Enquanto isso, Megumi impede Ariri de escutar, guiando-a para uma loja de roupas próxima. Perto do final do encontro, Tomoya sugere que Yuta permaneça na universidade próxima para colaborar em outro jogo. No entanto, ele reconhece o desejo dela de estudar mais longe. Yuta entrega a ele um USB contendo uma história alternativa para o jogo, pedindo que ele a leia e depois a informe qual universidade ela deve escolher. Yuta se despede de Tomoya, dizendo algo que ele não consegue entender. No horário combinado, Ariri e Megumi chegam à casa de Tomoya, mas não recebem resposta. Preocupada que ele possa ter passado a noite com Yuta, Ariri procura uma chave para entrar na casa, sem saber que Megumi já possui uma. Ao entrar no quarto de Tomoya, eles o encontram em lágrimas enquanto lê a rota escrita por Yuta. A história alternativa retrata um intenso relação entre irmãos, com um final onde o protagonista do jogo deve escolher entre salvar sua irmã ou salvar o mundo. A irmã se sacrifica para salvar seu irmão, concluindo a história e emocionando Tomoya às lágrimas. Tomoya adora tanto a rota que deseja incorporá-la ao jogo, embora perceba que isso exigiria um esforço significativo. Apesar de sua empolgação pela história, Ariri recusa-se a fazer mais modificações. No entanto, ela acaba deixando a decisão para Tomoya e revela inadvertidamente que testemunhou seu encontro com Yuta. Ariri tenta recrutar a ajuda de Megumi, mas Megumi está absorta jogando um jogo aparentemente desenvolvido pelo grupo de Yori, que compartilha um tema semelhante ao jogo de Tomoya. No episódio mais recente, Tomoya, junto com Ariri e Megumi, encontra-se com Yori, que revela sua arma secreta, sua irmã, Izumi. No entanto, a conversa deles é interrompida quando Megumi interage com uma nova garota, fazendo-a voltar com um comportamento mais infantil. Depois que todos se acalmam, Yori revela que copiou o enredo da história deles, o que deixa Tomoya muito chateado. O fato de o grupo de Yori ter mais recursos e apoio também aumenta a frustração de Tomoya. De repente, Izumi anuncia que pediu ao irmão para criar o mesmo jogo, querendo competir com Ariri em igualdade de condições. Esta declaração acende uma rivalidade feroz entre Ariri e Izumi, enquanto ambas se esforçam para ser a melhor ilustradora do jogo. Enquanto Tomoya permanece confiante em sua vitória com Yuta ao seu lado, a autoconfiança de Yori começa a abalar sua determinação.
Na escola, Tomoya confia a Megumi suas preocupações sobre as intenções de Iori. No entanto, Megumi sai abruptamente enquanto ele fala, deixando-o a ponderar sozinho. Quando o dia escolar se aproxima do fim, Megumi revela a Uta que Tomoya ainda está indeciso após ler as últimas mudanças que ela fez, causando desconforto em Utaha. De volta em casa, Megumi relê a história alternativa, tentando decifrar o que queria transmitir ao nosso otaku. Ele também luta para compreender a rota alternativa, mas acredita que jogá-la ele mesmo pode trazer clareza e ajudá-lo a tomar uma decisão. Ao ouvir isso, Megumi decide incorporar essa escolha no jogo. Na manhã seguinte, Megumi se sente desanimada por não ter conseguido incluir a rota alternativa e percebe que não conseguirão terminar o jogo em 2 dias, mesmo com a ajuda de Tomoya. Frustrada, ela decide fazer uma pausa. Enquanto isso, a prima do nosso protagonista o provoca, assumindo erroneamente que eles passaram a noite envolvidos em outras atividades. Quando Megumi acorda, ela confia na prima sobre a situação, encontrando algum conforto. No entanto, Tomoya elabora um plano para envolver os membros da banda de sua prima, que são otakus e possuem algum conhecimento de informática, exceto sua prima. Ele recorre à chantagem, ameaçando deixar de ser o gerente deles se recusarem a ajudá-lo. Tomoya consegue garantir a ajuda de Ariri com alguns computadores, mas fica evidente que ela está tendo dificuldades com as ilustrações. Depois de trabalharem incansavelmente no quarto de Tomoya, as garotas ficam exaustas, mas conseguem incorporar a história alternativa no jogo. Quando Tomoya experimenta o jogo, percebe que algo está errado e marca uma reunião privada com Uta para expressar sua insatisfação, considerando o estado atual do jogo como lixo. Começa com a busca de Megumi por Tomoya para explicar que agora entende as intenções de Uta por trás da nova rota. No entanto, quando ela o procura no telhado, o encontra sendo disciplinado por Uta e decide não interrompê-los. Em uma sala de aula transformada em café de empregadas, Tomoya encontra Utaha. Ele demonstra a ela que sua escrita não funciona bem para um jogo de namoro, resultando na raiva de Utaha e causando alvoroço entre as empregadas. O mau humor de Tomoya devido ao jogo não atender às suas expectativas lembra Utaha do dia em que ele se recusou a ler seu romance antes da publicação, levando-a às lágrimas. Mais tarde, ambos se acalmam, e Tomoya tenta animar Utaha, assumindo a responsabilidade como diretor e oferecendo-se para fazer as mudanças necessárias ele mesmo, se Utaha preferir não fazê-las. Subsequentemente, através de uma conversa entre Hiri e Megumi, é revelado que Tomoya leva Utaha para o seu quarto e passa a noite inteira implementando as mudanças com Utaha ao seu lado. No meio da noite, Utaha acorda com o som das mudanças sendo impressas. Quando ela se aproxima de Tomoya e o encontra dormindo, ela o cobre com um cobertor. Na manhã seguinte, Tomoya se assusta por ter dormido demais, mas percebe que Uta continuou trabalhando nas mudanças dele durante a noite. Ela também tenta encorajá-lo a continuar trabalhando no jogo. Eles ambos revisam o jogo, e Tomoya oferece a Uta dicas sobre jogos de namoro. Uta percebe que não levará muito tempo para fazer as correções. No entanto, ela acha peculiar que o jogo apresente 2 caminhos distintos, um trazendo felicidade para a waifu do passado e o outro para a waifu do presente. E Tomoya quer adicionar um terceiro caminho, onde ambas as waifus estejam contentes. Uta se convence a criar as 3 rotas, mas como ela não entende completamente as ideias de Tomoya, pede que ele faça as mudanças como diretor no roteiro dela. Ela comenta que as mudanças que fizeram refletem uma parte significativa dele dentro da escrita dela. Surpreendentemente, Tomoya consegue escrever uma quantidade substancial em pouco tempo, embora Uta critique sua narrativa por falta de profissionalismo. No entanto, ela tenta animá-lo, prometendo apoiá-lo sempre e ajudá-lo a se tornar um escritor habilidoso. Enquanto toma banho, Utaha fica um pouco melancólica, lembrando-se da rejeição de Tomoya. No entanto, seu humor melhora ao vê-lo trabalhando apaixonadamente em seu quarto. Em um momento provocante, Utaha, vestindo apenas uma blusa desabotoada, se aproxima dele, mas seu foco intenso o faz não perceber sua presença. Ela vai dormir, mas não antes de revelar acidentalmente o sutiã enquanto cochila. Mais tarde, Utaha pergunta a Tomoya qual waifu ele prefere mais, sem saber que ela baseou as waifus nela mesma e em Hiri. Tomoya responde que gosta de ambas, alheio à tentativa de Megumi de se aproximar dele, criando uma cena que lembra um jogo de namoro. Uta e Hiri observam a distância, chamando a atenção para si mesmas. Neste episódio, Uta e Hiri testemunham um colega de classe confessando seus sentimentos a Megumi. Suspeitando que Tomoya se encaixa na categoria daqueles que percebem seu afeto apenas quando outra pessoa confessa a sua waifu, Utaha decide puni-lo com uma série de chutes. No entanto, descobriu-se que Megumi na verdade rejeitou o rapaz, deixando-o desanimado. Essa rejeição serve de inspiração para Hiri. Mais tarde, na sala de aula, Tomoya, Uta e Hiri discutem a confissão na frente de Megumi, enquanto Hiri a desenha. Utaha não consegue entender por que Megumi rejeitou o rapaz, mas Megumi explica que tem dedicado seu tempo livre para completar o jogo para o próximo Comiket de inverno, já que estão um pouco atrasados no cronograma. Utaha tenta culpar Hiri pelo atraso nas ilustrações, mas Hiri coloca a culpa nele por adicionar mais mudanças nas 3 rotas, um fato que ele prontamente aceita. Nosso otaku deve então defender Hiri das críticas de Uta e a convence a se comprometer a entregar as ilustrações a tempo. Para garantir isso, Hiri se retira para uma mansão isolada fora da cidade, onde pode trabalhar sem distrações, prometendo cumprir o prazo e mantendo em mente a rivalidade deles com
Na segunda-feira, Tomoya se encontra com Utaha e Megumi. Utaha alimenta sua ansiedade ao apontar que Hiri está evitando-os e alerta sobre possíveis contratempos. Quando ele volta para casa, Megumi sugere visitar Hiri para garantir que ela está no caminho certo, mas ele recusa a oferta, citando a necessidade de trabalhar no jogo sozinho. Megumi deixa sua agenda aberta caso ele mude de ideia, e também expressa curiosidade sobre as diferentes garotas que ele tem em seu quarto todo fim de semana. De volta ao seu quarto, durante uma videochamada com Hiri, Tomoya recebe apenas uma ilustração, e Hiri admite que o progresso está mais lento devido a outra rota parecer ter sido criada por um autor diferente. The Virginex aceita isso sem reclamar. Na terça-feira, ele se encontra com Chutaha, que mais uma vez alimenta sua ansiedade ao mencionar que Ariri está seguindo o padrão esperado e pode não entregar a tempo. Utaha torna-se hostil em relação a Tomoya quando percebe que ele não acredita totalmente nas habilidades de Ariri, e não a vê como um profissional capaz de crescer. Mais tarde à noite, durante uma videochamada com Ariri, ela confessa que não fez nenhum progresso com os desenhos e culpa a si mesma pela falta de melhoria. No entanto, ela promete que cumprirá o prazo, fazendo-o perceber que ela está realmente seguindo o padrão previsto. Na quinta-feira, Tomoya tem um pesadelo em que Ariri não entrega a tempo. Na sexta-feira, ele menciona a Megumi suas preocupações sobre Ariri não estar mais entrando em contato com ele e se sente preocupado com o bem-estar dela devido ao mau tempo e à má alimentação na mansão. Enquanto isso, Ariri está frustrada e tentando desesperadamente ter ideias para as ilustrações em sua varanda. No sábado, Ariri informa a Tomoya que encontrou inspiração e conseguirá entregar a tempo, mas ainda não começou a fazer todos os desenhos. Ele acha isso impossível, mas Ariri pede que ele tenha fé na sua capacidade de imaginar os personagens com base na atmosfera que tem em mente. Desanimado, ele diz para ela fazer o que quiser. Ariri acorda em seu quarto em uma segunda-feira, percebendo que perdeu a noção do tempo devido à sua intensa concentração. Ela acidentalmente pisa no rosto de Tomoya sem perceber que ele está em seu quarto. Aratako havia emprestado dinheiro de Iori, que arranja para um de seus associados levá-lo até a mansão de Ariri. Durante a viagem, ele é questionado sobre seu progresso notável, o que confunde Iori, já que alcançar tal progresso geralmente envolveria contratar e demitir muitas pessoas. Ao chegar à mansão, eles encontram os desenhos concluídos, mas Ariri desmaiou no chão. Eles a levam rapidamente para ver um médico, enquanto o associado de Iori sorri maliciosamente. Ao retornarem, Iori ajuda Tomoya a criar uma cópia master do jogo a tempo, enfatizando a necessidade de apoio entre aqueles na mesma indústria. No presente, Ariri está se sentindo melhor, mas ainda um pouco doente. Tomoya a consola expressando sua apreciação pelos desenhos dela. No entanto, ele revela que não poderão entregar o jogo para o Comiket devido à sua incapacidade de fazer progresso enquanto cuida de Ariri. Isso desaponta Ariri, mas Tomoya tenta animá-la elogiando seus desenhos mais do que os trabalhos Loli. Eles então relembram sua infância e os animes que costumavam assistir e os jogos que jogavam juntos, o que ajuda Ariri a se sentir mais calma e contente. Percebendo sua própria falha em ser perfeccionista demais, Ariri pede desculpas. Apesar de estarem em um local ruim e no último dia do Comiket, eles conseguem apresentar o jogo finalizado em seu stand. Eles se sentem felizes sabendo que todos se esforçaram. Mais tarde, nossa querida Virgem e Ariri visitam o stand de Iori para expressar sua gratidão pela ajuda dele. Ariri fala com Izumi, aceitando sua derrota, mas prometendo continuar se esforçando para superá-la, enquanto Tomoya conversa com Iori. Para sua surpresa, ele descobre que a demo do jogo dele se tornou uma tendência. Ao retornar ao stand, ele percebe que há uma grande demanda pelo jogo, e ele se esgota em 30 minutos. Enquanto voltam para casa, Tomoya convida Megumi para comemorar juntos, mas ela o rejeita e age friamente. Confuso, ele insiste, e Megumi confessa que está chateada porque ele não pediu sua ajuda nem a informou sobre a situação de Ariri, ou o prazo do jogo. Ela se sente sem importância para ele. Após um período de vendas bem-sucedidas, Tomoya revela a Ariri que a popularidade do jogo depende em grande parte de sua arte e da narrativa de Yuta. Ele pede uma ilustração única dela para atrair mais interesse. Trabalhando diligentemente, Ariri é atingida por uma súbita realização ao concluir. Subsequentemente, Tomoya e Yuta engajam-se em uma conversa sobre uma compensação justa por suas contribuições. Apesar das altas vendas do jogo, Yuta expressa indiferença quanto ao pagamento, até sugerindo que ele se comportasse como um típico produtor canalha e guardasse todos os ganhos para ganhar o ressentimento da equipe. Isso o leva a refletir sobre o passado de Yuta com seu antigo produtor. A caminho da escola, Yuta torna-se afetuosamente direta com Tomoya, fazendo com que Ariri corra para a cena, repreendendo-o por não ter esperado por ela. A discussão que se segue entre as duas garotas gera rumores em toda a escola de que ele está vivendo um harém. Anime fantasia. Logo depois, Megumi aparece, nosso cara tenta interagir com ela, mas ela permanece distante, alimentando seus sentimentos feridos. Mais tarde, Tomoya encontra Iori, que entrega chocolates de Dia dos Namorados em nome de sua irmã, a Loli, ocupada estudando para os exames. Yuri elogia o jogo, atribuindo seu charme ao trabalho de Ariri e Utaha. O final feliz na terceira rota, ele revela, foi inconfundivelmente ideia de Tomoya, lembrando um doujinshi que ele fez quando criança. Despedindo-se com a nota de encorajá-lo a perseverar com seu projeto, Yori defende a importância de manter Ariri e Utaha a bordo. Urotako luta com a ideia de lançar um segundo projeto, com o apoio de Ariri e Utaha incerto.
Quando ele busca conselhos de Megumi, ela permanece distante. À medida que o dia dos namorados se desenrola, ele recebe chocolates de uma Ariri aparentemente tsundere, pegando-o de surpresa. Tomoya revela que ele e Megumi ainda estão em desacordo. Ariri tenta assumir a culpa, mas Tomoya a protege disso. Ele tenta motivá-la para o próximo projeto, mas ela pede tempo para se recuperar da culpa por ter perdido o prazo de entrega. Em um encontro posterior com Utaha, ele elogia seu último romance e aguarda ansiosamente sua sessão de autógrafos. Ela, de forma provocante, oferece-se para assinar todo o seu corpo. Depois de lhe se entregar seu presente de Dia dos Namorados, Utaha compartilha planos para a continuação de seu romance e sua intenção de deixar a escola para se concentrar na universidade. Quando Tomoya aborda o assunto do próximo projeto, ela parece mais preocupada em envolver Ariri, preocupada com sua inatividade prolongada após a conclusão do jogo. Após a escola, Tomoya vê Megumi sozinha em um café, e envia-lhe um convite para planejar o próximo projeto. De volta ao seu quarto, ele joga novamente o jogo deles, emocionando-se com a contribuição meticulosa e dedicação de Megumi, o que renova seu compromisso com o próximo projeto e com Megumi. Após as aulas, Megumi tenta escapar, mas é interceptada por Tomoya, que insiste em se encontrarem. Ele a acompanha até a sala audiovisual, onde, sob o pretexto de encurralá-la, ele revela uma apresentação sobre sua nova proposta de jogo, estrelando um personagem modelado a partir de Megumi. Seu sincero desejo de colaborar com ela novamente, junto com o reconhecimento dos erros de direção passados, inspira Megumi. Ela questiona se Ariri aceitaria o protagonismo de sua personagem no novo jogo. Tomoya investiga se a reconciliação afetou seus sentimentos por ele. Ela nega isso, lembrando-o das tarefas embaraçosas que ele a fez realizar para o jogo. O querido virgem Tomoya finalmente percebe que não está em um simulador de namoro, onde pode conquistar facilmente o afeto das garotas. Ele expressa sua gratidão e pede desculpas a Megumi por não ter sido um bom amigo. A descoberta do amor de Megumi pelo projeto passado o comove, e em resposta, ela aceita com lágrimas o convite para trabalharem juntos novamente. Durante a viagem de volta para casa, Megumi pergunta sobre as outras garotas e a dinâmica do trabalho em equipe no futuro. Tomoya, absorto em discutir sua nova ideia de jogo, não percebe a cena doméstica de Megumi cozinhando como se fossem um casal. Ele compartilha animadamente os detalhes do jogo, enquanto ela o admoesta gentilmente por certos aspectos negligenciados. Antes de se retirarem para a noite, quase juntos, ela lhe entrega seu chocolate de Dia dos Namorados. Tomoya esbarra em Utaha após a formatura, que inicialmente supõe que ele deseja uma noite inesquecível antes de seguirem caminhos separados. Negando essa suposição, ele a leva a um café com a intenção de recrutá-la novamente para sua equipe, com a aspiração de reunir o grupo original para seu próximo projeto. Apresentando a história que ele elaborou, Utaha se vê gostando dela, apesar de sua semelhança com um enredo comum de simulador de namoro. Tomoya prossegue convidando-a para sua equipe, mas Utaha pergunta sobre Ariri. Como ele ainda não abordou Ariri, Tomoya simplesmente pede o apoio de Utaha, mesmo que mínimo. No entanto, ela se sente ofendida, duvidando de suas capacidades como produtor por não estabelecer expectativas de trabalho e prazos. Utaha revela que foi abordada por uma grande corporação para projetar um jogo popular e menciona o interesse da mesma empresa em recrutar Ariri. Ela expressa um interesse genuíno em colaborar com Ariri novamente. Em um flashback, Utaha tenta conversar com Ariri, que está chateada por um mal-entendido com Tomoya sobre uma ilustração atrasada destinada aos compradores do jogo. Ariri culpou o atraso por um resfriado fingido, mas é evidente que ela está tendo dificuldades para replicar a qualidade de sua arte anterior para o jogo de simulação de namoro. Concomitantemente, Utaha recebe uma oportunidade de seu editor para roteirizar um jogo renomado para uma empresa líder, Mars. O convite foi motivado por uma artista de mangá do grupo de Iori, que ficou tão impressionada com a criação de Tomoya que deseja trazer a bordo tanto a ilustradora, Ariri, quanto a romancista, Utaha. Ambas as mulheres se encontram com os executivos da Mars, embora Ariri tente dissuadir Utaha de abandonar o projeto de Tomoya. No entanto, elas encontram Jessa Chain, uma famosa artista de mangá que expõe diretamente sua proposta de projeto. A oferta impressionante de Akane surpreende tanto Utaha quanto Ariri. Ela deixa claro que o compromisso total com o projeto é inegociável e que ambas devem estar a bordo para que o acordo prossiga. Ariri tenta recusar, sentindo-se inadequada em comparação com o jogo apresentado. Mas Akane a repreende, indicando que Ariri está longe de alcançar seu potencial artístico. Ariri e Utaha refletem sobre a proposta de Akane. Ariri demonstra negatividade e relutância, especialmente sobre deixar Tomoya para trás. No entanto, Utaha observa que Ariri não rejeitou a proposta de imediato, e está apenas se concentrando nos aspectos negativos. Ambas começam a contemplar os benefícios, embora Utaha se sinta ofendida pela condição de que sua aceitação dependa do envolvimento de Ariri. Ela acredita que não estão respeitando as habilidades profissionais de Ariri, deixando a decisão final para ela. Enquanto isso, Iori repreende Akane por não ter consultado Tomoya antes de contatar as garotas, embora admita que a audácia de Akane reflete a sua própria. Decidindo mudar de tática, Iori opta por um papel de produtora mais afável que valoriza a colaboração em equipe. Independentemente disso, ela planeja continuar colaborando com indivíduos exigentes como Akane. Mais tarde, Utaha revela ao seu editor sua intenção de aceitar a proposta de Akane, mas também seu desejo de continuar trabalhando no projeto de Tomoya e em seus romances, apesar da incerteza sobre como gerenciar todas as 3 tarefas. O editor, um ex-colega de Akane, aconselha Utaha a se preparar para o estilo de trabalho desafiador de Akane, que ele compara a um monstro. Utaha não está preocupada consigo mesma, mas teme o impacto de Akane em Ariri.
Durante uma soneca, Ariri acorda Utaha para mostrar uma série de esboços que produziu em casa, demonstrando sua inspiração artística restaurada. Utaha reconhece o profissionalismo de Ariri e entende que seu crescimento como artista é prejudicado por seu apego emocional a Tomoya. Enfrentando a tarefa assustadora de rejeitar Tomoya pela segunda vez, a determinação de Ariri vacila. Com sua autoconfiança renovada e reconhecimento do profissionalismo de Utaha, elas formam um vínculo mais forte, unidas em sua determinação contra Akane. Tomoya se encontra com Iori, demonstrando uma aceitação calma sobre a possível partida de Utaha e Ariri para a grande empresa, apesar de um tom de tristeza. Iori revela a decisão passada dele e de sua irmã de deixar a mesma empresa para traçar seu próprio caminho e encoraja Tomoya a não desistir, pois cruzar caminhos como rivais seria difícil. A caminho do encontro, Tomoya pede a Megumi para não guardar ressentimentos contra Utaha ou Ariri, reconhecendo o valor da oportunidade delas. No entanto, um flashback revela que Megumi teve uma discussão acalorada com Ariri quando ela decidiu se juntar à equipe de Akane. Durante todo o encontro, Tomoya presume que Megumi está tentando animá-lo, sem saber que ela está compensando o encontro anteriormente interrompido com Utaha. Eles vão às compras de roupas, Megumi buscando sua ajuda na seleção, deixando Tomoya mentalmente exausto. À medida que o encontro avança, ela brinca pedindo a Tomoya para segurar sua mão como antes, só que desta vez sem a necessidade de correr devido à multidão esparsa. Tomoya então a leva a uma loja para lhe apresentar um gorro que ele havia recuperado no primeiro episódio, um presente que ela lhe tinha dado. Terminando o encontro de forma sentimental, Megumi o leva ao lugar onde tudo começou, reacendendo sua paixão pelo seu novo jogo. Dominado pela emoção, Tomoya pede a Megumi para ser seu principal interesse amoroso novamente em seu novo jogo. As memórias o levam às lágrimas, e apesar das tentativas de Megumi, ela não consegue consolá-lo. À beira de embarcar em sua nova jornada, Utaha e Ariri são surpreendidas pela aparição repentina de Tomoya, mas ele apenas deseja-lhe sorte. Sua chegada ajuda a reparar a rixa entre Ariri e Megumi. Enquanto se preparam para se despedir, Ariri entrega seus óculos a Tomoya e se inclina para um beijo, apenas para ser interceptada por um tapa brincalhão de Utaha, levando a uma discussão enquanto o trem parte. As aulas recomeçam e Megumi vê Tomoya usando os óculos de Ariri a caminho da escola, o que leva a uma explosão de risos devido à incompatibilidade. Tomoya a provoca sobre seu retorno à personalidade inicial, tendo esperado que ela continuasse com sua persona de jogo. Enquanto isso, a membro mais jovem do grupo revela que vai estudar na mesma escola, enquanto a prima de Tomoya aparece com uma nova proposta de projeto. Isso chamou a atenção de Utaha e Ariri, e suas brincadeiras e risadas indicam um retorno à normalidade enquanto a temporada termina. O filme continua a partir dos eventos da segunda temporada, mostra que o grupo do primo ganhou fama e tem o apoio de Izumi, a Loli e Iori, que cuida da publicidade da banda. Megumi, no entanto, nutre uma forte antipatia por Iori, chateada por ele ter se juntado ao grupo sem consultá-la. Enquanto isso, Ariri e Utaha observam as celebrações de uma mesa próxima, excluídas do grupo. Megumi se aproxima delas, agradecendo por terem assistido ao concerto. Na conversa, Megumi revela sua animosidade em relação a Iori. A relação tóxica entre Utaha e Ariri persiste. Megumi pede a Tomoya uma conversa privada, tranquilizando-o para não ter medo, já que ele foi sua primeira vez. Desconfortável com o comentário, o desconforto de Tomoya aumenta quando Ariri revela a história do beijo. Embora Megumi não pareça chateada, ela ameaça deixar a equipe. Para aliviar a tensão, Tomoya revela que está escrevendo o roteiro ele mesmo. Izumi acidentalmente revela que Tomoya adicionou mais 2 waifus ao jogo que se assemelham a Utaha e Ariri. Apesar disso, Izumi continua animada com tudo o que ele escreve. Akane junta-se à celebração, mas apenas para discutir trabalho com Utaha e Ariri. Em meio às discussões, elas revelam inadvertidamente aspectos importantes do desenvolvimento do jogo para resolver a situação. Akane se oferece para pagar por todas as mesas em troca do silêncio deles. Em uma manhã normal, Megumi entra na casa de Tomoya e assume sua rotina, até mesmo preparando comida. Sentindo-se preso na história, nosso escritor pede ideias a Megumi. Ela o aconselha a buscar a ajuda de Utaha, expressando inadvertidamente seu ciúme. Tomoya tenta encontrar Utaha, mas é interceptado por Akane, que o arrasta já que Utaha não está presente. No caminho, Tomoya critica Akane por ter levado Utaha e Ariri, mas ela revela que anteriormente o levou à casa de Ariri, quando ele pediu ajuda a Iori. Tomoya empresta seu roteiro a Akane, que acaba zombando dele enquanto revisa as rotas alternativas. No entanto, quando ela lê a rota principal, finge apreciá-la, mas eventualmente perde a paciência e a chama de lixo. Estranhamente, ela não consegue parar de ler devido à paixão dele. Akane sugere que Tomoya continue trabalhando como gosta, enfatizando a autossatisfação, aludindo ao prazer íntimo. De volta ao seu quarto, Tomoya explica tudo a Megumi, fazendo referências ao prazer próprio. Enquanto esclarecem suas ideias, desconsiderando a hora tardia, ele pede para ela revisar o roteiro. Mais tarde, durante uma videochamada, Megumi fica chateada com a representação das waifus no jogo. Ela fica mais irritada quando Tomoya se recusa a fazer mudanças. No entanto, quando ela lê a rota principal, que é dedicada a ela, aprova com algumas alterações, pois reflete seus sentimentos por Tomoya. Após a escola, Tomoya entrega a Megumi a nova versão da história principal para pedir sua opinião, deixando-a envergonhada. Isso o agrada, pois provocaria emoções mais fortes nos jogadores masculinos. Quando Megumi pergunta sobre a continuação da história, Tomoya menciona que é hora do protagonista estar com uma waifu e a convida para ajudá-lo.
Embora ela concorde, ela esclarece que está fazendo isso apenas pelo jogo. Eles visitam uma estação de trem juntos, onde Tomoya mostra a Megumi uma nova parte da história envolvendo segurar as mãos. Ele pede a opinião dela e se eles podem recriar a atmosfera. Para tornar especial, Megumi entrelaça os dedos com os dele, emulando o gesto de um casal. No entanto, à medida que ficam sentimentais, Megumi o lembra de seus momentos especiais com outra pessoa, até mencionando o beijo com Utaha. Durante uma videochamada noturna, Tomoya quer que a história tenha reviravoltas, levando ao relacionamento do protagonista com a waifu, garantindo que permaneça interessante. Megumi explica que a realidade é diferente. Os relacionamentos progridem de forma constante, sem reviravoltas repentinas. Tomoya concorda em se adaptar à ideia de Megumi. Antes de encerrar a chamada, Tomoya pede a Megumi para se encontrarem no sábado para explorar um local para o jogo. No entanto, ela o lembra de que é seu aniversário, tornando o passeio especial. No aniversário de Megumi, Tomoya a deixa esperando devido a Akane sofrer um infarto cerebral. Como o condado tinha apenas o cartão de visita de Tomoya, eles ligaram para ele. Eri e Utaha chegaram, preocupadas com a saúde de Akane. Ao saber que Akane perdeu a mobilidade em um braço e não poderá trabalhar, elas ficam angustiadas. A ausência de Akane afeta muito o desenvolvimento do jogo, pois ela servia como ligação entre as meninas e outros departamentos. Embora elas tenham quase terminado suas partes, faltam atualizações sobre outras áreas. O editor de Uta as deixa sob os cuidados de Iori, para desgosto de Eri. Tomoya explica a situação para Megumi e pede desculpas por não poder sair com ela. No dia seguinte, o grupo faz uma pequena celebração pelo aniversário de Megumi, mas ainda há tensão entre Tomoya e Megumi. Além disso, Iori não participará mais, pois está ajudando Akane com seu trabalho. Mais tarde, Megumi entra em contato com Eri para perguntar sobre o jogo deles, já que Akane não está presente. O progresso parece satisfatório e Eri recuperou a confiança. Megumi revela que admira Eri há 10 anos. Tomoya se encontra com Iori, que o informa que o prazo para as submissões das garotas já passou. No entanto, Akane percebeu que a arte delas melhorou a cada crítica, incentivando-as a entregar produtos melhores. Ela negociou com a empresa usando sua arrogância e paixão, convencendo-os de uma habilidade que Iori não tem. Consequentemente, eles devem cumprir as datas de entrega da empresa. Como resultado, as garotas não precisam mais trabalhar, pois usarão o que já têm. Utaha informa a Eri que não serão solicitadas mais submissões, pois aceitarão o que têm e pagarão de acordo. Isso frustra Eri, pois ela queria continuar desenhando para melhorar ainda mais. Utaha menciona que alguém pode advogar por elas e pedir aos produtores que aceitem mais do trabalho delas. Tomoya recebe uma ligação das waifus e decide ir para Osaka. Mas antes disso, ele conversa com Megumi, que o lembra de priorizar o jogo que está fazendo. Ela também afirma que não pode ser a waifu 2 que ele deseja, deixando-o irritado. Antes de negociar com os executivos da empresa, Tomoya recebe conselhos do editor de Utaha. Usando essas dicas, ele entra alegremente no quarto das waifus, tendo garantido mais 2 semanas para que façam alterações. Isso as irrita, pois queriam um mês. Tomoya revisa o jogo e expressa sua admiração, aumentando o entusiasmo delas. Ele então mostra a eles as mudanças que negociou com a empresa, incluindo uma cena adicional em que trabalhou com Akane durante seu processo de recuperação. Com Tomoya não liderando mais o grupo, eles recorrem a Megumi em busca de orientação, apesar de sua raiva. Ela prefere suspender todas as atividades do grupo, mas eles insistem em continuar o projeto. O primo sugere que Iori os ajude. Na casa de Iori, eles mostram seu progresso e ele aprova. No entanto, Megumi se sente desconfortável devido à sua relação tensa com Iori. Nos dias seguintes, Megumi incentiva Izumi a se concentrar em seus desenhos à medida que o dia da apresentação do jogo se aproxima. Mas Izumi recusa, ainda chateada com Tomoya. Enquanto as principais waifus continuam fazendo modificações, ele percebe que recuperou totalmente sua habilidade de desenhar quando está perto de Tomoya. Ela promete a ele que será sua ilustradora oficial quando começar sua própria empresa de jogos. Retornando ao grupo liderado por Iori, eles tentam deixar Megumi de mau humor discutindo sobre Tomoya, na esperança de capturar suas expressões para fins de desenho. Isso apenas alimenta o ciúme de Megumi, já que as outras waifus têm algum tipo de relacionamento com Tomoya, exceto ela. Eri e Utaha completam suas submissões com a ajuda de Tomoya, deixando-as exaustas. No entanto, ele deve se concentrar em terminar seu próprio jogo, que havia abandonado anteriormente. Ele sugere que nosso otaku se junte a ela na empresa, já que ele é dedicado. Utaha sugere que ele volte para o grupo de Tomoya para ajudar com o jogo, enfatizando a importância de não abandonar o sonho deles. Ela também menciona que podem ajudar com a vida amorosa dela, já que ele parece retribuir os sentimentos de Megumi. Ele não havia considerado essa possibilidade, levando-a às lágrimas. Tomoya se encontra com Megumi, que ainda está zangada com ele. Ele tenta se reconciliar, mostrando a ela que terminou o roteiro e que ainda podem cumprir o prazo. No entanto, Megumi continua chateada, pois ele abandonou sua posição de liderança. Tomoya então confessa seus sentimentos a Megumi, deixando-a um pouco confusa. Ele esclarece que se apaixonou por ela porque pode ser ele mesmo quando está com ela, e ela aceita sua confissão. Ela se agarra a ele, deixando-o nervoso, e se posiciona para um beijo. Nosso cara hesita no início, mas a surpreende com um beijo repentino, seguido por um mais apropriado. Tomoya faz uma visita a Akane, que progrediu em sua recuperação e se adaptou à deficiência do braço direito, aprendendo a desenhar com a esquerda. Preocupado que ela possa se esforçar demais e acabar de volta no hospital, Tomoya hesita quando Akane sugere que trabalhem juntos. No entanto, ele recusa a oferta, determinado a alcançar Eri e Utaha por conta própria.
Akane respeita sua decisão, mas deixa a possibilidade aberta para ele mostrar seus projetos e ser alvo de suas provocações, uma perspectiva que certamente irritaria Tomoya. De volta com sua equipe, nosso rapaz introduz uma cena de beijo fracassada no jogo, referenciando seu primeiro beijo com Megumi, para o desgosto dela. Para surpresa de todos, Utaha e Eri intervêm para oferecer correções, aparentemente tentando ajudar no projeto de Tomoya. Esta intervenção inesperada desestabiliza o grupo já trabalhador. Em uma conversa privada com Eri, Tomoya aproveita a oportunidade para se desculpar por seu comportamento egoísta no passado e ela retribui, reconhecendo seu próprio egocentrismo. Eri então faz uma pergunta a ele, perguntando se ele tinha sentimentos por Megumi quando eram crianças. Tomoya não consegue responder, mas isso traz Eri uma medida de contentamento. Mais tarde, quando Eri volta para casa, ela encontra Megumi e propõe que tomem banho juntas na privacidade do banheiro. A conversa delas revela suas emoções complexas pelo otaku. O afeto de Megumi por ele vai além de mero fanservice, enquanto Ariri ainda está lidando com seus sentimentos após ser rejeitada. À medida que a noite avança, toda a equipe, exceto Utaha e Ariri, adormece no quarto de Tomoya. As duas membros restantes partem amarguradas em busca de consolo uma na outra, acreditando que Tomoya se aproximará delas como fãs ou rivais na tentativa de alcançá-las. A equipe consegue cumprir o prazo imprimindo 2.000 cópias de seu trabalho que vendem na Comic Con. A história então segue seus momentos juntos na escola até a formatura, culminando com a waifu e Tomoya retornando ao lugar onde sua jornada começou. Em uma cena bônus, Tomoya e Megumi são retratados como adultos. Ele abandonou seu sonho, mas Megumi está convencida de que ele não esqueceu seu antigo amor. Em busca de respostas, nosso agora velho otaku visita Iori, que perseguiu seu sonho de criar o jogo definitivo, mas não conseguiu. Enquanto contempla do lado de fora, ele encontra Utaha, agora adulta, e se reúne com Ariri, embarcando em um novo caminho como produtores de jogos para perseguir suas aspirações. É revelado que todos realizaram seus sonhos e formaram uma equipe, estabelecendo uma empresa de jogos onde trabalham juntos como amigos na casa de Tomoya. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!